É basicamente isso. Você vai estar procurando um valor de x que faz a inequação ser verdadeira. No caso aqui dessa do exemplo, que faz o lado esquerdo ser menor que zero. Então, você está procurando Uhum. esse valor de x específico. A gente pode fazer isso de várias formas. Mas ele faz aqui do jeito mais simples possível, manipulando algebricamente tudo que está dentro da equação. Então, ele começa fazendo a distributiva, fica desse jeito. Depois ele junta os x aqui, os números normais. Fica desse jeito aqui, menos 2x mais 1. Tudo Uhum. bem até aí, essas manipulações básicas? Tudo bem. Certo. Nós estamos procurando o valor do x. Então, sempre, como eu te falei bastante na aula passada, nós temos que isolar o x. Sem isolar, Uhum. não vai dar para resolver. Então, nós começamos passando esse número aqui para o outro lado, 1, né? Uhum. Desse jeito. E agora vem um detalhe importante. Muito importante. É o único detalhe que realmente diferencia a inequação de equação, algebricamente falando. Quando você tem uma situação como essa aqui, onde você quer deixar o x sozinho, mas existe um número negativo do lado dele, a gente tem que passar esse número para o outro lado, ou fazendo a operação mais certa aqui, multiplicar menos um dos dois lados para deixar positivo. Uhum. Isolando o x. A gente não quer deixar x negativo, a gente quer deixar só o x. Então, quando a gente faz essa multiplicação ou divisão de número negativo, a gente tem que inverter o sentido da desigualdade. É uma regra, tá bom? Uhum. Só decora isso. Passou, ó, multiplicando ou dividindo. Passar somando e Uhum. subtraindo não tem problema. Se você passar multiplicando ou dividindo, daí você vai ter que inverter o sentido da desigualdade. Tá aí. Agora, pronto, tá quase terminado. Eu só preciso deixar o x sozinho, vou passar o 2 dividindo, pronto. Então, para que essa sentença aqui seja verdadeira, os valores de x a serem colocados aqui têm que ser maiores que 1/2. Uhum. Isso. Então tá bom. Maior que 1/2. Só isso. Então nada além disso, é só saber manipular bem. Tá. Ele está fazendo um esboço do gráfico aqui, mas por hora essa interpretação aqui não faz muita diferença. A questão é que ele está dizendo aqui o seguinte: como tu quer que seja menor que zero, né? Porque você quer Uhum. que seja menor que zero, você quer que seja negativo, então. Portanto, ele está te dizendo que os números para frente do 1,5 vão deixar a tua resposta negativa, e para trás do 1,5 vão deixar a tua resposta, a tua equação ali positiva. Só isso que ele está Por dizendo. isso, por isso que a reta fica desse jeito, entendi. Por isso que ela fica declinada desse jeito, exatamente. Uhum. Ótimo. Então, continhas basications aqui. Eu vou fazer uma que envolve frações. Depois eu vou te pedir para fazer outra. Tá. Aí a gente já vai envolver conta básica, coisas assim. Beleza. Tem um monte de frações aqui e a gente não gosta de trabalhar com frações. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar a fração utilizando do mínimo múltiplo comum, deixando todo mundo sobre o mesmo denominador. E assim a gente consegue, então, desaparecer com as frações, que é o que a gente quer, né? Do jeito que está aqui, tá muito feio. Beleza? Certo. Então, para que a gente consiga isso, é necessário pegar todos os denominadores e colocar um do ladinho do outro, assim, e dividir. A gente sempre vai dividir pelo menor número que divide qualquer um dos números que estão aqui. Então, como tem um monte de número par, a gente pode começar dividindo por 2. O 3 não é divisível por 2, então ele continua como está. Enquanto tiver número divisível por 2, a gente vai dividindo por 2, entendeu? Tá. Lá no fim, a gente vai usar isso para encontrar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o cara que a gente vai colocar embaixo de todas as frações. É por isso que a gente está fazendo essa conta. Uhum. Ainda tem divisíveis por 2. Quando chega em 1, tu não mexe mais com ele. E agora tem o 3 aqui. Então, o 3 é só divisível por 3. Pronto, agora a gente pode encontrar o mínimo múltiplo comum simplesmente multiplicando tudo. 8 vezes 3, 24. Então, significa que o mínimo múltiplo comum dessa conta aqui é o 24. Certo. Em outras palavras, o primeiro número que aparece
tabuada de todos os caras que estão aqui na parte de baixo é o 24, beleza? Uhum. Daí tem outra coisa também importante aqui, de frisar. Quando você está fazendo um mínimo múltiplo comum, isso tem uma interpretação matemática interessante, né? Que é o seguinte: nós já entendemos que para conseguir somar frações, precisa o denominador ser igual e precisa do mínimo múltiplo comum. Mas por quê? Na prática, como é que isso funciona? Eu não sei se eu já te falei isso aqui, acho que não, mas eu já te dei os exemplos das pizzas. Não. Não? Então eu vou te dar o exemplo da pizza agora. Eu faço isso uma vez por dia, então eu tenho que perguntar. Todo Uhum. mundo não sabe o que é fração, daí tem que ir lá eu explicar. O negócio é o seguinte: imagina que você vai na pizzaria e você tá com fome, você come um pedaço de pizza. Daí você vai com um amigo, ele também come um pedaço de pizza. Você chega em casa, o pessoal pergunta: quantos pedaços de pizzas vocês comeram? Se você dizer dois, tá errado, né? Porque são pedaços de Tá. tamanhos diferentes. Então você tem que indicar com frações. Essa aqui é um meio, porque você comeu um pedaço de uma pizza e foi cortado em dois pedaços. Entendeu? Uhum. Então, pela mesma lógica, aqui é um quarto, certo? Certo. Só que você ainda não pode somar. Isso aqui não traz nenhuma informação. Os tamanhos dos pedaços são diferentes, né? Então, de alguma forma, você vai ter que cortar esses pedaços de um jeito que eles fiquem com a mesma quantidade de pedaços. Isso é o mínimo múltiplo comum, entendeu? Cortar de Uhum. uma forma que fique igual. Que no caso aqui é simplesmente pegar a tua pizza e cortar no meio de novo. Veja, você continua tendo comido a mesma quantidade de pizza. Mas agora, né, você cortou no meio, então você multiplicou por dois tanto a quantidade de pedaços que comeu, quanto a quantidade de pedaços que a pizza foi cortada. Uhum. Então, pronto. O mínimo múltiplo comum aqui entre 2 e 4 é o próprio 4. E agora você pode dizer que vocês comeram 3 pedaços de uma pizza cortada em 4 pedaços. Beleza? Agora Tá. dá para somar, porque agora as pizzas estão cortadas em mesma quantidade. Faz sentido você somar. Uhum. Certo? Então tá bom. Feito isso, então a gente entendeu o porquê do mínimo múltiplo comum, agora a gente pode voltar para nossa conta. Daí existe esse mecanismo que eu estava fazendo ali de encontrar o mínimo múltiplo comum, que é essa continha, interessantinha aqui, né? Uhum. Beleza. Agora a questão é o seguinte: eu preciso que apareça 24, eu tenho que pensar o que eu tenho que multiplicar pelos números desses denominadores para virar o 24, né? Então, é fácil, né? 12 vezes quanto dá 24? 2 vezes quanto dá 24? 2 vezes 12. Só que eu sou obrigado, que nem na conta que eu fiz ali, a multiplicar em cima e embaixo, certo? Certo. Senão eu não mantenho a igualdade, você vai ter comido quantidade diferente de pizza. Então, todas as contas aqui têm muitos detalhes, né? Que tem que levar em conta, senão vai dar ruim. Então, Uhum. vai ficar 2 vezes 5, 60. 60, 3x mais 1. Aqui, 6 vezes 3, 18x. Aqui, 15. 1 menos 3x. 8 vezes 18. Bem, 8 vezes 8, 64. 8 vezes 10, 80. 64 mais 80, 144. Todo mundo aqui está dividido por 24, certo? Certo. Mas uma vez que está todo mundo dividido pelo mesmo cara, já não me importa mais esse cara. Então eu ignoro ele e trabalho só com a parte de cima. Beleza? Ele vai voltar em algum momento, não? Não, não. Tá. Porque eu estou querendo o valor do x, e o x está na parte de cima. Aí não. Então agora Tá a bom. única coisa que tem que fazer aqui é isolar o x. Então isso aí Uhum. eu posso deixar para te fazer, beleza? Senão ela vai ficar muito passiva, agressiva. Então vai Tá bom. lá, tente isolar o x aqui para mim. Você faça tranquilamente e me envie uma fotinho. É 15 multiplicando 1 mais 3x, né? 1 menos 3x, certo? Ah, sim, ali é um x, é verdade. É um x. É um x. Nossa, tá feio esse meu x.
Pronto. Ixi, será que tá certo isso? Rapaz, sei não, hein? Ficou esquisito isso aqui. A princípio é só isolar o X. Ninguém tá dizendo que vai dar uma resposta bonita, tá? É, porque não deu mesmo, não. 11/23. 11/23, confiança. Boa. E sim, o sentido da desigualdade está para o lado certo, beleza. Isso mesmo. Então não tem segredo. Isolar X, vou deixar o X sozinho, só fazer somas, subtrações, nada demais. Beleza, então vamos recapitular que a gente está falando de uma fração, daí tem que lidar com os denominadores fazendo o mínimo múltiplo comum, faz as divisões, quando chegar todo mundo multiplica as respostinhas. Depois, veja, 24 é o mínimo múltiplo comum, então é 24 que eu quero que apareça embaixo de todo mundo. Por isso eu tenho que multiplicar os números que dão 24. Não vou multiplicar o 24 direto, eu vou multiplicar os números que dão 24, Uhum. certo? Em cima e embaixo. Certo. Daí eu vou manipulando para deixar o x sozinho, sempre tomando cuidado com aquela questão que se você passar multiplicando ou dividindo o número negativo, vai trocar o sentido da desigualdade, beleza? Certo. Certo. Feito isso, eu gostaria que você tentasse fazer essa B aqui, que é um pouco mais menor. Acho que você não precisa olhar as coisas que eu fiz, você consegue sozinho. Mas se precisar, eu te envio o arquivo, tá bom? Uhum. Então vai lá, você já sabe o que tem que fazer, né? Tá bom. Enviar o arquivo de qualquer forma, deixa eu enviar aqui. Aí lembre-se que você tem que começar pelo MMC, para fazer todo mundo deixar de ser uma fração, porque facilita bastante.
Menos 3 sobre 5. Isso foi meio rápido. Não quer me mandar a foto da conta aí, não? Quero. É que eu não fiz a estruturinha do MMC, né? Eu já fiz meio de cabeça ali. Posso ter Ótimo. errado. Multiplicou por 2. Aqui tem um erro, né? Para começar, aqui tem um erro. Tipo, esse menos, ele está agindo sobre toda a fração. Não só sobre o x, entendeu? Então seria menos, aí abre um Mais parênteses, 1. x menos 1. Tá. Então ficaria mais 1 aqui, exatamente. Sim. Aí, bem, a princípio é isso. Tá bom. Só isso. Só isso. De resto, tudo de boa. Tá bom. Vamos resolver sistemas de inequações agora. Isso aqui para avaliar a continuidade é extremamente importante. Sempre é um sisteminha de inequações. Muito bem. O que é um sistema de inequações? Veja que, quando a gente estava resolvendo outro problema, lá do enunciado, a gente concluiu que para frente de um meio eram os valores que valiam como resposta. Você fez a conta aqui e encontrou aquele 11 sobre 23, algo assim. Uhum. Então, tudo que fosse ali menor, eu acho que 11 sobre 23 valia. Só que às vezes você está lidando com duas inequações ao mesmo tempo, e você quer uma solução que seja sirva para as duas. Um intervalo de valores que sirva para as duas inequações ao mesmo tempo. Então, nós temos que, de alguma forma, resolver as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que a gente vai aprender agora. Não tem muito segredo, não. Você vai resolver cada uma delas separadamente. É um jeito. Você resolve cada uma delas separadamente. Então, resolvendo a primeira, você encontra x maior ou igual a 3, perfeito. Resolvendo a segunda, x maior que menos 3. Uhum. Como você quer a solução que vale para as duas ao mesmo tempo, você vai querer aquela região mais restritiva, a interseção desses dois conjuntos. Então, para observar a interseção, para observar a região que vale para os dois ao mesmo tempo, a gente faz o que no Brasil a gente chama de varalzinho. A gente desenha a região de resposta numa linha da primeira, depois Uhum. da segunda, sempre tomando cuidado com a posição que você coloca os números. Uhum. Mas se o menos 3 ele é menor que 3, ele fica para trás do 3. Certo. E, finalmente, você desenha aqui o que seria a solução do problema, que é pegando só a região que serve para os dois ao mesmo tempo. É toda Uhum. essa região aqui, tá vendo? Uhum. Essa região que serve para os dois. Essa aqui só serve para o segundo. Uhum. A ideia é essa. Você pode ter algumas regiões mais difíceis de observar. Por exemplo, essa inequação aqui. Isso também é uma inequação, só está escrita de um outro jeito. Muito bem. O que acontece aqui? Nós temos que, de alguma forma, resolver essa inequação. Nós temos duas aqui, ela só está escrita de um jeito meio diferenciado. É um sistema também. Essa e essa, exatamente, também é o sistema. Nós temos essas duas inequações. Uhum. Então, eu escrevo as duas, a primeira aqui, né, Uhum. pegando a da esquerda, e depois eu pego aqui a da direita. A do meio fica nas duas. Então, eu resolvo a inequação, né, ele vai isolando aqui, chega nesse cara, olha só que interessante, ele passa o menos 2 dividindo, Uhum. menos 2 dividido por menos 2 dá 1, só que como é negativo, trocou o sentido da desigualdade, tá vendo? Uhum. Maior que 1, desenhado. Maior, então bolinha aberta. Agora, mesma conta, para de parará menor que 3. Menor ou igual a 3. Muito bem. Agora eu vou desenhar essas duas coisas. Então, maior que 1 está aqui. Menor que 3 está aqui. Eu estou querendo a região que valha para os dois. Uhum. Então, quando eu faço o varalzinho aqui, olha só, eu percebo que essa região maior que 1 e menor igual a 3. Uhum. Então, é isso que eu vou ter que colocar como resposta. Olha só como é que ele escreve aqui. O x está entre 1 e 3. Só que o 3 tem o símbolo de igual.
Como é que é? X pertence a R? Como é que é a leitura disso aí? X pertence aos reais, tal que, Ah, sabendo tá. que significa tal que, 1 menor que X, menor ou igual a 3. Meu Então, o pai X é está entre 1 e 3. O X é maior que 1 e menor ou igual a 3. certo. Beleza. Tá, então agora a gente pode fazer uma dessa aí. Eu vou fazer uma, depois tu faz outra, beleza? Tá bom. Vamos fazer as. Eu vou fazer a D, você faz a C. Então, vamos lá. A gente já entendeu que tem que escrever isso aqui daquela forma diferenciada lá, né? Menos Uhum. 3x mais 7, deu 3x mais 7, menor 4x. Então, resolvendo a primeira aqui, eu vou passar o 3 para o outro lado, 2 para cá, ok? Fazendo a primeira. Uhum. Uhum. Então, vai ficar x, eu inverto, porque eu vou passar o menos 3 dividindo. Aqui é 9. 9 dividido por menos 3. Então, ficou menos 3. Ok? Uhum. 9 dividido por menos 3 é menos 3. Beleza, a primeira está feita. Muito bem. Nossa, esse meu 7 está cada vez mais feio. Agora, bora lá. 3x mais 7, menor 4x, passo 4x para o outro lado. Ah, veio negativo, tem que trocar aqui? Não, só troca quando multiplica ou divide. Uhum. Então, aqui vai ficar menos x. 7, eu vou inverter o sinal de todo mundo multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu inverto o sentido da desigualdade também. X é maior que 7. Então, eu tenho duas regiões aqui. Como eu quero resolver o sistema da D, eu quero a região de interseção, que vale para os dois ao mesmo tempo. Para isso, eu preciso desenhar. Então, a primeira, maior que menos 3. Então, eu vou pegar meu varalzinho aqui, indico que para cá é o sentido positivo, e aqui é o menos 3. Agora, o segundo, maior que 7. Vamos colocar o 7 aqui na frente do menos 3, né? Uhum. Então, essa é a resposta, porque eu estou querendo caras maiores que menos 3. Maior igual, então eu fecho a bolinha. Aqui eu quero só maior que 7, eu não quero 7, então eu deixo a bolinha aberta. Opa. Beleza? Então agora quando eu for Uhum. pegar a solução final, total, eu quero a interseção, eu quero aquilo que vale para os dois ao mesmo tempo. Matematicamente, o símbolo de interseção é isso aqui. Eu faço o varalzinho, eu percebo que é só depois do 7 que eu tenho uma solução de fato que me interessa, que vale para os dois ao mesmo tempo. Então é só depois do 7, beleza? Uhum. Portanto, na hora que eu vou resolver a solução aqui, eu digo assim, x pertence aos reais, tal que o x é maior que 7. Só valores maiores que 7 vão solucionar a equação, essa desigualdade ao mesmo tempo, ou seja, ela vai ser verdade simultaneamente, entendeu? Só se eu Uhum. jogar valores maiores que 7. Qualquer valor que não seja maior que 7 vai dar pau. Então tá bom. Vai fazer o teste ali, jogando um 10, por exemplo, né? Menos 2 menor ou igual a 37, verdade, ele é menor que 37, menor ou igual a 40. Uhum. Certo? Vou jogar um outro valor, daí não faz. Muito bem. Feito meu, agora é o seu. Você faz assim para nós aí? Fácil. Deixa eu puxar aparecer um pouquinho. Beleza. Vai fazer essa aqui.
Feito. Então, vamos ver. Bem, região entre -2 e 2. Nada a acrescentar. Maravilha, cara. As coisas estão indo bem rápido hoje. Eu acho que a gente pode falar um pouco de equação de segundo grau, então, beleza? Beleza. Já falamos o que dava para ser dito aqui. Deixa eu só te fazer uma pergunta depois, cara. Diga. Se pudesse, o que acontece? No meu curso, como ele é dividido em módulos, eu preciso entregar alguns exercícios dentro de um prazo. Será que a gente consegue reservar uns 5, 10 minutos no final? De repente você me ajuda a fazer esses exercícios, por mais que seja mais avançado, mas como eu tenho um prazo, aí de repente a gente mata isso e me ajuda a matar e a gente vai seguindo com o nosso negócio. Pode ser ou acha besteira? Manda aí, então, vamos ver. Tá? Mas a gente deixa pro final, né? Tipo, Ah, manda aí. Se for massa, a gente já faz. porque não sei se é referente ao que você, à estrutura que você montou para passar, né? Só mandar, velho. Peraí. É porque isso aqui já entra na, na unidade de leis de Newton. Deixa eu mandar as 4 aqui, são 4. Soma de vetores. É isso. E aí, bom, enfim, é isso aí. São essas 4. Duas empilhadeiras puxam cabos horizontais amarrados numa viga. Duas forças F1 e F2 são tais que a resultante R possui módulo igual a de F1 e o ângulo entre ela é igual a 90 graus. Se F1 é igual a 1.300 newtons, F2 tem módulo de direção igual a... Está falando que o módulo é igual a de F1, então, a menos que eu seja retardado, a resposta tem que ser 1.300 também como módulo. Certo. Bem, no caso, o problema é que ele está falando do que a R teve, né? Não F2, então eu sou retardado mesmo. Beleza. A gente tem que pensar um pouco mais, não é tão fácil assim. Ele está perguntando sobre F2. Beleza. A gente tem que fazer essa soma de vetores. A soma desses dois vetores dá aquele R. Então tá bom. Beleza, vamos lá. Vou salvar isso aqui. Muito bem. Vetorialmente, F1 mais F2 é igual a E. Beleza. A questão é que eu preciso saber o módulo primeiro. E ele falou que o módulo de R é o mesmo do F1. Eu já posso colocar o valor 1.300 se eu quiser. E Aqui, F1 também, né? F1 também, exatamente. Só Certo. que a soma de dois vetores, né? A soma de dois vetores é basicamente para você ter o módulo, né? Você tem que somar as coordenadas e elevar ao quadrado. Hum. A ideia é essa. Certo.
Então a gente vai ter que levar essas coisas ao quadrado, somá-las e depois fazer a raiz quadrada delas. O problema é que eu não sei quem é F2, então eu vou ter que deixar F2 lá mesmo. A ideia é essa. Assim eu vou encontrar o módulo. Aqui eu não posso dizer simplesmente que é o módulo dos dois, né? Pensando aqui, tá? Só um segundo. Tá. Será que... Bem, esses caras formam um triângulo retângulo, né? Não tá certo, sim. Essa lógica. Tá, tá. Ah, mas o F2 não é resultante da soma dos dois. Ah, vou deixar essa para depois, cara. Tô me incomodando por besteira aqui. O módulo, deixa eu só tirar, só uma dúvida. F1, o módulo de F1 é igual ao módulo de R. Porém, eles estão em direções contrárias, ou sentidos contrários. Então, tipo, um é negativo e um é positivo, certo? Não, não, porque eles não estão em sentidos contrários, não. Eles estão em direções completamente distintas. Então, tu não pode falar nada sobre o sentido que eles têm. Coisas só vão ter sentidos contrários se eles estiverem na mesma direção. Tá, Então, não tá certo isso que tu falou. A entendi. questão é que aqui, pô, aleatório do jeito que tá isso aqui, esse 90 graus, tá meio estranho isso. Soma dos dois vetores, mas ele não deu coordenada nenhuma pra gente, né? Fica complicado. Vou deixar isso aí pra depois, cara. Tá. Vou fazer a outra aqui. Que merda. Não é pra ser difícil, sei lá. Sempre que eu não tô conseguindo imaginar a resposta. Vou por a próxima aqui. Um objeto com massa 1,5 largado de uma altura de 30 centímetros. A força atuando na sua queda. Ah, sim, isso aqui já é lei de Newton, já é mais tranquilo, né? Uhum. A força que atua nos objetos durante uma queda é a Gravidade. gravidade. Uhum. Então, independe da altura. Pode cair de um Uhum. prédio, pode cair de uma cadeira. Uhum. Outro pode estar parado. A força da gravidade é a mesma. Uhum. É a força-peso, certo? Certo. Força peso é massa vezes gravidade. Exatamente. Então, a massa desse objeto é 1,5, a gravidade é 9,8 9,8. Isso aqui vai dar 14,7, né? newtons. É isso? C. Exatamente, C. Tá. De boa. Vamos ver a próxima. Agora envolve algumas coordenadas aqui. Melhor. Força F é dada por blá blá blá. É aplicada em um corpo de 5 quilos. O módulo da aceleração resultante. Muito bem. O somatório. Bem, daí você tem que lembrar que força é igual a massa vezes a aceleração, Certo. segundo a lei de Newton. A força resultante, né? E a aceleração são vetores. Certo. A questão é que nós temos uma força apenas e pronto. Só que essa força é dada por três vetores diferentes, né? Três coordenadas diferentes. Então, mas tudo bem. Uma vez que ela é dada por esse vetor esquisito, ela é uma coisa diagonal, vamos dizer assim. E a aceleração também vai ser nessa diagonal aqui, certo? Uhum. Então a gente está procurando quem é essa aceleração. De tal forma que ele só está pedindo o módulo, né? Ou seja, se eu quero o módulo da aceleração, eu vou ter que encontrar o módulo da força também. Você me explica isso, cara? É porque realmente essa parte eu confundo. Quando é módulo, quando não é módulo, quando só é vetor. Não está escrito módulo, é módulo, né?
Eu sei, mas na primeira questão você mesmo falou que, tipo, para achar a fórmula para achar o módulo é diferente para achar o vetor, certo? Você falou que tem que jogar, como é que chama? Elevar a 2, não é isso? Sim, mas a gente vai fazer isso aqui também. Tá bom. Quando a gente quer o módulo de um vetor, a gente tem que levar as coordenadas ao quadrado e somar. É que naquele caso está acontecendo uma coisa meio estranha. Mas quando chegar lá Tá, de novo, eu penso. tá bom. Então aqui nós já temos o vetor, né? Então, se nós queremos o módulo da aceleração, nós vamos precisar do módulo da força. Então, o módulo da força é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Então, eu posso até isolar o módulo da aceleração. É a massa dividido pelo módulo da força. Agora, quem que é o módulo da força, né? O módulo da força é você pegar o seu vetor força e somar as coordenadas ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, mais ou menos 30 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Ah, essa aí que eu não sabia, eu vi essa resolução, isso. Mas, tipo, isso é lei, isso é dado, isso é fórmula, é isso, né? Tipo, Então, como? Mas você pode lembrar de Pitágoras para pensar nela, né? Por exemplo, Pitágoras, né? uhum, Você que sabe hipotenusa. uhum, Você sabe que tem a ver com os catetos uhum, ao quadrado, né? uhum, uhum. Daí você faz a raiz quadrada para achar a hipotenusa, que é a mesma coisa. Aqui, de certa forma, é isso também. Porque quando você tem um vetorzinho para cá, outro, né? Você tem um módulozinho para cá, outro módulozinho para cá, outro módulozinho para cá, e dá o seu vetor, né, o seu vetor resposta aqui, Uhum. de certa forma é um teorema de Pitágoras, entendeu? Que você está pegando os tamanhos dessas coordenadas e chegando numa resposta. Entendi, Assim, eu é tô como fazendo se... bem por cima, entendeu? Mas é porque Hum, senão eu teria que falar de álgebra vetorial, que é um saco. É melhor tu decorar só o porquê, né? O Não, que não, sem é. dúvida. Sem dúvida. Minha dúvida é só na aplicação, entendeu? Tipo, quando que eu escolho aplicar essa forma? Então, na teoria, essa fórmula aí, essa que você desenhou por último, antes, o passo anterior dela seria o módulo força ao quadrado igual a todos os módulos ao quadrado, é isso? A soma de todos eles, é isso? É, sim, eu não coloquei Tá. aqui, mas Não, é não, isso. não, tudo As bem, só o coordenadas passo a do vetor passo. ao quadrado somadas, exatamente. É, só o passo a passo, tá Daí bom. vai ficar 900, 30 ao quadrado é 900. Uhum, Mais 4 mais 1, 905. uhum. Raiz quadrada de 905. Eu não tenho ideia de quanto seja isso, mas provavelmente você poderia usar a calculadora. Deixa eu ver. Raiz quadrada de 905. 30,08. 30,08, bem próximo do 30 que aparece ali, faz todo sentido do mundo. Afinal de contas, a raiz quadrada de 900 é 30. Uhum. 0,8, então é praticamente 30, né? Uhum. A aceleração é a massa, que era 5 quilos, dividido por 30,08. Sim. Ah, mas tá certo isso? É 30 mesmo? Aqui ou seria 3, velho? Porque as respostas não estão batendo. Peraí. Ah, tem uma respostona aqui, para ver se já é essa. Mas de toda forma, o cara grande ficou embaixo. Aceleração. Ah, mas também, né? Pelo amor de Deus. Hoje tá complicado. Mano. Essa aqui. Nossa, nossa senhora. 30 dividido por 0,5. Agora sim. Por 5. Por 5. Isso vai dar 12. 6,01. 6,02. Metros por segundo ao quadrado. 6, né? Sim, Arredondado para 6. Beleza? beleza. Então tá bom. Recapitulando aqui, força, massa vezes aceleração, somatório das forças. Os dois têm a mesma direção e sentido.
Como eu quero aceleração, eu passo a massa dividindo, força dividido por massa. Tem que achar o módulo da força se eu quero o módulo da aceleração. Levo as coordenadas ao quadrado, somo, faço a raiz, dá praticamente 30. 30 dividido por 5. Beleza? Beleza. Vou ver. Pô, não é isso aqui. Ver o que você enviou. Objeto de 5 kg está suspenso por uma corrente, tem peso de superfície e mantém equilíbrio a força que a corrente exerce no objeto. Bem, vou fazer um desenho da situação. Eu não posso dizer o que está rolando. Isso fica muito óbvio. Mas vamos lá. A gente tem um objeto de 5 quilos. O peso dele é 5 quilos. Uhum. Na realidade, a massa dele é 5 quilos. O peso é 5 vezes a gravidade. Só que tem uma corda segurando ele. Se não Peso tivesse essa corda, o vezes. objeto estaria caindo, certo? Uhum. Então é porque a corda está aplicando uma força nele, para ele não cair. Uhum. A gente costuma chamar essa força de tensão da corda. Uhum. Então ele quer saber quem é a tensão. Só que ele está dizendo que está em equilíbrio. Equilíbrio significa que ele não está se mexendo. Ou seja, ele não está nem subindo nem descendo. Se você achar P, você acha T. Porque os dois são iguais, certo? Uhum. Exatamente. No caso, como está em equilíbrio, como está em equilíbrio, T igual a P, que é igual a mg, que é igual a 5 vezes 9,8. Praticamente 50. Beleza? Beleza. Easy. Agora vem a primeira lá, que não é tão easy assim, mas eu acho que é porque o enunciado tá mal escrito, para falar a verdade. Não tô entendendo muito bem o que tá rolando aqui. F1, F2, a resultante possui módulo igual a F1. A resultante possui módulo igual de F1. Que é muito louco, né? Como é que a soma dos vetores vai dar a mesmo módulo? Isso é muito Só se estranho. F2 for muito maior do que F1, né? De repente. Muito maior, porque se fosse muito Porque maior, o resultante seria praticamente F2. Quer dizer o contrário, né? F1 ser muito maior que F2. porque R está indo para uma direção. Bom, tá indo para uma direção diferente de F1, entende? Tá, tipo, como se fosse o oposto de F1. Não é o. Enfim, pelo desenho. Pelo desenho, o que dá para entender é que F2 é maior do que F1, porque está indo para a mesma direção de F2. Tô pensando, tá? E eu, por intuição, zero teoria aqui. Ah, rapaz, Pensa que se fosse tipo um cabo de guerra. Se F2, se R está indo para a mesma direção de F2, é porque F2 está puxando mais forte que F1. ela não tá na mesma, né? Para o lado, eu não sei se é direção ou sentido, mas para o lado vai. Pensando aqui, velho. Um segundinho.
Dá para fazer, pergunta, dá para fazer a lei dos cossenos para achar R2, F2? Se a gente tiver os módulos, sim. A gente tem R. Vou achar o módulo primeiro. Bem, eu acho que eu já entendi o que está acontecendo aqui, mas é um negócio que nem conta envolve direito. Como R é perpendicular a F1 e acaba tendo o mesmo módulo de F1, significa que o F2 tem que fornecer a componente vertical necessária para que a resultante R forme esse 90 graus com o F1. Do desenho ele está meio esquisito, né? Mas na Uhum, prática você pode pensar o F1 assim, o R assim. uhum, Não sei o módulo do R. Não, na verdade eu sei o módulo do R. O módulo do R é o mesmo do F1. Só que isso é resultante. Não vou fazer de outra cor. Então é porque tem uma força F2 que causa isso. uhum, A questão é que todas, tudo isso aqui, já que R é 90 graus, tudo isso aqui vem do F2, vem da componente do F2. Só que tem um detalhe, eu não posso fazer um vetor diagonal desse jeito. Tu não pode confiar nesse desenho, tá? Esse desenho tá todo cagado. tá, certo. Isso aqui é teoria de vetores, não é exatamente conta de vetor. O Uhum, que acontece é o seguinte, um vetor na vertical, ele não influencia, ele não causa uma consequência na horizontal. Por exemplo, a gravidade. Ela nunca age na horizontal, certo? Só na vertical. certo. Só que a gente está vendo que o F1 somado com alguma coisa deu um vetor na horizontal, Uhum, certo? uhum, Ah, então, para mim é um pouco. Cara, isso aqui não tem solução, para falar a verdade. Não tem como isso aqui tá certo. Então, o professor errou nesse problema, tá? Não tem como. tá. Impossível. Impossível isso aqui. Eu teria que ter um vetor grande o suficiente para a componente anular. A queda e andar de lado, no caso. É, entendeu? Então, talvez saia. Uma soma desses dois aqui. Vamos pensar assim. Puta, cara. Putz, cara, que desgraça. Deixa eu. Tá meio grande esse negócio. Deixa eu jogar isso para outra página. A professora avacalhou nessa. Muito mal explicado. Desenho todo cagado. Aí o negócio é o seguinte, vamos pensar assim. ah, o vetor F1, pensar num vetor F1 aqui para ficar bem álgebra, geometria analítica, esse negócio. Ele é zero na horizontal e 1.300 na vertical. O vetor R, ele é o contrário. 1.300 na horizontal e zero na vertical. Ok? Uhum, E o F2 tem duas componentes que eu não tenho ideia.
Vou chamar de fx e fy. Uhum. Mas eu sei uma coisa, se eu juntar tudo isso aqui, eu sei uma coisa. Eu sei que 1.300 é igual a zero mais fx. Porque existe uma relação entre esses caras aqui, né, da horizontal. Uhum. Eles somados, o F1 e o F2 da horizontal tem que dar o 1.300 da resultante. Uhum. É a mesma coisa aqui para o outro cara. Zero igual a 1.300 do F1 mais Fy. Ok? Uhum. Então, significa que eu já encontrei quem é o meu vetor, não o módulo dele. Quem é o meu vetor? O Fx é 1.300 e o Fy menos 1.300. Apesar de que eu poderia ter dito que o F1 está para baixo, né, então pela minha lógica é menos aqui, aqui ficaria menos, aqui ficaria mais. Beleza. Só para ficar mais bonitinho. Uhum. Agora, quem é o módulo disso? Já aprendemos a fazer módulo de vetor hoje. Soma das componentes ao quadrado, certo? Uhum. Isso vai dar basicamente raiz de 2 vezes 1.300, que vai dar 1.800 alguma coisa, que é uma das opções lá, né? Deixa eu ver. 1838,5. E quem é o módulo, quem é o ângulo, né? Bem, o ângulo, você tem que observar o desenho. Ele quer o ângulo entre F1 tem módulo e direção. Bem, então, pelo que eu estou entendendo, ele está querendo esse ângulo aqui, ó, que é 90 mais o ângulo que ele faz com a horizontal. Qual é o ângulo que ele faz com a horizontal? Não é difícil pensar, porque a gente tem as componentes. Uhum. A gente sempre tira o ângulo das componentes. A tangente do ângulo é sempre a componente y dividido pela componente x. Uhum. Ok? Uhum. Seno dividido pelo cosseno. Dá 1. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E agora, qual é a tangente que dá 1? 45. Portanto, o ângulo vai ser 45 mais 90. 135. Exatamente. Mas qual foi a lógica que você usou embaixo, que você pulou? Tá vendo? Você pulou uns conceitos, eu não sei. A tangente, qual que é o ângulo daqui vai dar a tangente 1? Como que você chegou? Você chegou nessa? Decoreba, velho. É ângulo notável. Não, beleza. Eu entendi, tipo, decorado. Você sabe que a tangente, que a De tangente 1 é 45 de é 1, 45. exatamente. Mas como que você chegou nessa conclusão? Como eu cheguei nessa resposta, entendeu? Tipo, como eu cheguei na lógica de que eu vou achar essa tangente, eu vou achar o ângulo, entende? Ah, cara, aí só estudando trigonometria, que isso aqui Tá, já não é vetor, entendeu? tá, beleza. Então, precisamos adicionar trigonometria nas nossas Tem, aulas. sim. E hoje a gente terminou tudo que dava para ver de reta. Na Uhum. próxima aula a gente pode começar a ver trigonometria, se tu quiser, beleza? Beleza, fica combinado assim. Amanhã, né? Show de bola. Amanhã, no caso, só relembrando, às 13, beleza? Fechado, cara. Valeu. A gente se fala. Abraço, valeu. Um abraço, tchau.